Olá, o Câmara Entrevista de hoje com a Polícia Rodoviária Federal para falar sobre os últimos destaques aí do período. Estou aqui com o Palhares. Oi, Palhares, seja bem-vindo de novo. Obrigado, bem-vindo. Olá, telespectadores. Hoje eu queria falar aqui com vocês aqui a respeito de uma data muito importante para a Polícia Rodoviária Federal. No último dia 24 foi comemorado, né, os 96 anos, né, da criação da Polícia Rodoviária Federal, né? E assim, são 96 anos aí de muito trabalho, dedicação e entrega para a sociedade, né? Sempre em prol do nosso maior objetivo, que é preservar a segurança viária. Então comemorou aí 96 anos de história, PRF, e a gente tem nesse período muita coisa para destacar, boa que foi feita aí de trabalho pela PRF, com certeza. E vamos falar então do último período, né? Em relação à última entrevista que você teve aqui, Palhares, a gente teve apreensão de drogas, né? Nos últimos dias. Como que foi essa apreensão? Então, no último dia 18, durante fiscalização de combate, né, à criminalidade lá no município de Cambuí, uma das nossas equipes aí conseguiu localizar no banco traseiro de um veículo 102 tabletes de maconha, né? E o que chamou a atenção nessa ocorrência foi que a droga ela não estava em nenhum compartimento secreto, ela estava só no banco traseiro. Então, assim que os nossos policiais abordaram o veículo, já visualizaram ali essa droga. E ela estava na posse aí de um homem de 24 anos, e tinha como um passageiro o seu irmão, que tinha 26, tá? Eles estavam vindo de São Paulo e o destino final deles era Pouso Alegre. Então, conseguimos retirar aí de circulação 80 quilos de maconha que seriam traficados em Pouso Alegre. 80 quilos de maconha no banco do carro ali, contando com a sorte, né? Como se diz o outro. Verdade. Muito importante esse trabalho, né, de fiscalização para detectar essas questões, né, Palhares? Sim. Durante as nossas fiscalizações de rotina, né, algumas são voltadas para a criminalidade, outras para fiscalização de trânsito, mas todas elas ali, durante a abordagem, são verificados vários itens e em algumas vezes a gente consegue detectar aí esse tipo de ocorrência, né, que a droga estava simplesmente no banco traseiro. E olha só, nesse período teve alguns acidentes registrados aqui na região e alguns acidentes com morte, né, Palhares? Comenta com a gente como ficou esses números. Sim. Felizmente, tivemos 27 acidentes com feridos e entre esses acidentes aí, 9 pessoas perderam a vida, tá? Pedi licença só para falar com vocês. Em São Gonçalo do Sapucaí, ocorreu uma colisão lateral seguida de uma colisão frontal em que 4 pessoas perderam a vida. Em Camanducaí, uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta. Em Extrema, uma colisão lateral envolvendo uma motocicleta. Em Campanha, uma colisão lateral envolvendo uma motocicleta. E um atropelamento em Três Corações e outro em Extrema. E aí eu queria chamar a atenção em relação a 2 tipos de acidente. O atropelamento e o que envolve motocicleta. No nosso último encontro, eu falei também sobre um atropelamento que teve em Três Corações. Sim. Infelizmente, é um acidente que acontece com certa frequência no nosso trecho, tá? E assim, diferente de outras localidades e também diferente de algumas outras rodovias, no nosso trecho aqui, a rodovia Fernão Dias, ela corta vários municípios, né? Isso faz com que tenha um trânsito maior de pedestres, né? Atravessando a rodovia ou transitando no acostamento. Além disso, a gente observa que tem algumas escolas que elas estão bem próximas ali às margens da rodovia. Então, os responsáveis ali, dos alunos, das crianças, sempre também transitando. E outro fato que é bem peculiar no nosso trecho é a quantidade de andarilhos que tem, né? Durante o nosso deslocamento, nossas rondas, sempre que possível a gente aborda esse andarilho, né? Para perguntar se ele está precisando de alguma coisa e para identificar. Então, em função disso, a gente sabe que o deslocamento deles é
Belo Horizonte, São Paulo. São Paulo, Belo Horizonte. Então eles ficam um pouquinho em cada município e fazem esse deslocamento. Os andarilhos são uma das vítimas aí com frequência, né, dos atropelamentos. Durante as nossas abordagens, a gente conversa com eles, né, e alguns deles, infelizmente, fazem uso aí de álcool, né, ou alguma substância psicoativa. Então isso aí pode influenciar aí na ocorrência de um acidente, tá? Mas de um modo geral, o pedestre, a gente verifica que alguns deles aí não utilizam os meios adequados, como a passarela, as faixas de pedestre, né? Ou também atravessam locais assim que tem pouca segurança, como trechos em curva. A Polícia Rodoviária Federal, ela tem um projeto de educação para o trânsito que chama Travessia Segura. Durante a execução desse projeto aí, os policiais vão em campo e eles vão próximos às passarelas para conscientizar, né, os pedestres e também os motoristas sobre a importância da utilização da passarela e sobre, para os condutores, conscientizar, né, para eles respeitar o pedestre quando ele estiver atravessando. Diminuir a velocidade, né, ao chegar nesses trechos. Isso, diminuir a velocidade. Em relação ao acidente de trânsito envolvendo a motocicleta, temos percebido aí que nos últimos tempos aí tem aumentado muito o fluxo de motocicletas, né? E a gente sabe que isso é em função, né, que a motocicleta é um veículo ágil e econômico. Mas também a gente sabe que quando acontece um acidente envolvendo motocicleta, o passageiro e o condutor ali, eles vão sofrer algum tipo de lesão, né? Quando a gente fala em acidente com motocicleta, geralmente, assim, em função dos nossos dados estatísticos, é a colisão lateral. E quando a gente fala isso, a gente lembra do trânsito de motocicletas no corredor. Só ressaltando que não é proibido o trânsito das motocicletas no corredor, mas quando o condutor da motocicleta vai no corredor fazendo zigue-zague ou não mantém a distância de segurança, aí sim é uma infração de trânsito, porque ele está colocando em risco a segurança viária. Então, os condutores aí das motocicletas, eles têm que ter bastante atenção ao trafegar na rodovia, né? Lembrando que na rodovia são velocidades maiores, então a atenção tem que ser maior ainda, principalmente nas ultrapassagens, né, e mudanças de faixa. Cabe ressaltar, tá, que a PRF ela está atenta a esses tipos de acidentes, tanto o atropelamento quanto de motocicleta, envolvendo motocicleta. Envolvendo motocicleta, praticamente todos os dias a PRF tem executado comandos que a gente conhece aí, né, a maioria da população conhece como blitz, né, voltada para motocicleta. Durante essa fiscalização, são verificados os equipamentos obrigatórios, né, a documentação, e os condutores, os passageiros recebem algumas orientações na condução, para como conduzir a motocicleta com segurança, né, e prevenir acidentes. Tá certo. Olha só, gente, hoje aqui no Câmara Entrevista, uma aula sobre segurança no trânsito das rodovias, em Palhares. Vamos falar sobre um outro assunto agora, que é combate ao tráfico de pessoas, que teve o seu dia comemorado no dia 30 de junho. Eu quero saber como ocorre isso, de que forma que a PRF trabalha. Isso. Eu, como representante dos direitos humanos no âmbito da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Pouso Alegre, ressalto a importância dessa data, que é uma data onde que as ações ali elas vão ser revisadas, né, e implementadas. A Polícia Rodoviária Federal ela tem participado de outras operações conjuntas com outros órgãos aí no combate aí ao tráfico de pessoas, tá? Infelizmente, ainda acontece esse tipo de crime no nosso país, tá? E é importante ressaltar algumas coisas. Quando a gente lembra, né, pensa em tráfico de pessoas, está assinada a violência, a golpes amorosos, né? Também a oportunidade de trabalho, né? Manipulação. São alguns aí dos artifícios que os traficantes utilizam, né, para atrair as vítimas e depois aí subtrair, né, os direitos delas, né? É importante também mencionar que não existe um padrão definido, né, características das pessoas definidas,
para eles atraírem as pessoas, né? Os traficantes tratam as pessoas aí como mercadorias. Então, uma vez que eles têm uma demanda, eles vão atrás daquele tipo de pessoa com aquela característica, tá? E deixa aqui, caso alguma pessoa veja alguma ação suspeita ou tome conhecimento, ligue para o número 191, que é o número oficial da Polícia Rodoviária Federal, e faça a denúncia, ou por meio do número 100, que é o Disque Direitos Humanos, tá? E a Polícia Rodoviária Federal vem, perante a sociedade, afirmar que está aí combatendo o tráfico de pessoas. Tá certo. Palhares, muito obrigada pela sua participação no Câmara Entrevista. De nada. Lembrando que esse Câmara Entrevista vai no ar aqui na TV Câmara, canal aberto digital 18.2 e também na Rádio Legislativa FM. A gente se encontra aí ao longo da programação. Até a próxima.